Vamos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então vamos dar início aqui à parte de atualizações de contabilidade, em especial para dar justamente aquela ênfase, né, no conceito básico, na parte introdutória de contabilidade, que é sempre muito bom. Aí em cima disso, tá? Só para deixar alinhado também aqui os pontos do curso, essas são as previsões para as nossas aulas síncronas, tá? Aulas síncronas são as aulas que são ao vivo. Então a gente vai ter essa segunda, a segunda do dia 10, a segunda do dia 17 e a segunda do dia 24. Entretanto, entre uma aula e outra, vocês vão ter atividades, tá? Então vocês vão ter basicamente mais 4 encontros, só que eles não vão acontecer ao vivo, né? Vocês vão fazer tarefas, vão desenvolver o conteúdo que vem sendo ministrado nas aulas, tá? Então, essa aqui vai ser a ideia da nossa organização. Então, antes de qualquer coisa, como é que a contabilidade funciona, né? A contabilidade, ela funciona seguindo algumas premissas aqui. E que premissas são essas, tá? Depois eu vou passar para vocês um materialzinho bacana em relação a essa parte introdutória. Mas para vocês saberem, né, como é que vai funcionar a contabilidade ao passar do tempo. Então vamos lá. Como que a contabilidade ela atua? Ela versa sobre o quê? Primeiro, né? Ela versa sobre patrimônio. Uma das principais causas da contabilidade é justamente ter esse controle aqui sobre o patrimônio, tá? Mas antes de chegar no patrimônio, vamos tentar entender, né, os principais grupos que a gente tem no âmbito contábil. Então, a contabilidade ela vai focar na qualidade das informações para os usuários. Então, esse vai ser o objetivo da contabilidade, é prestar informações financeiras, informações contábeis aos usuários. E esses usuários vão poder ser os mais diversificados possíveis, né? Vai ser o governo, vai ser os investidores, os funcionários, né? Clientes, fornecedores, enfim. Um grupo enorme de utilitários, de usuários dessa informação contábil. Então, a contabilidade nasce daquele princípio de uma balança de dois pratos. Por isso que a principal demonstração contábil, que é o balanço patrimonial, ele tem a ideia daquela balança de dois pratos, ou seja, o que tiver de um lado tem que estar do outro lado, para causar o equilíbrio. Então, o balanço, nesse caso, nesse entendimento, ele é de equilíbrio. O que tiver de um lado tem que estar do outro, tá? Então, sendo assim, as principais contas que vão reger o patrimônio são o quê? Ativos, tá bom? E passivos. É o principal ponto. Para a gente entender isso daqui de uma forma bem simples, tá? O que vem ser ativo? Ativo é tudo aquilo que bota dinheiro na empresa, ou seja, são coisas que vão trazer um benefício para a empresa. Enquanto que passivo é o contrário, é para onde o dinheiro está indo, é para onde a empresa gasta o dinheiro. Então, via de regra, se a gente for pegar um entendimento um pouco melhorado, a gente considera o quê? Os ativos são direitos, né? Direitos adquiridos. E eu já parto desse princípio de direito, que é justamente a definição da NBC. Já já a gente vai ver as normas. Só que para facilitar mais o entendimento, então o que a gente pode classificar aqui, tá? Bens e direitos, tá bom? Vou colocar aqui para facilitar o entendimento. O que são bens? Bens, via de regra, são todos aqueles itens que você vai ter que eles vão existir fisicamente, tá? Então, se você tiver uma mesa, um computador, um veículo, um imóvel, eles vão ser chamados de bens, tá? Bens corpóreos, melhor dizendo. Também chamado de bens tangíveis, que eles existam fisicamente. E os direitos, basicamente, o que são os direitos, tá? É alguma forma de um contrato, tá? De um termo jurídico, tá bom? Contrato, vou botar assim, um termo jurídico, que te dá justamente o direito à utilização desse item. Por exemplo, eu comprei lá uma licença de um software, de um antivírus, no meu computador, por exemplo. Ele vai ter um prazo, né, que eu vou ter esse direito. Então, isso vai ser o quê? O que vai determinar isso? Aqueles contratos que você faz, muitas vezes é chamado de contrato de adesão, que é aquele contrato que, por exemplo, você só vai instalar o software na sua máquina
se você clicar lá que permite, que aceita os termos da condição. Ele só vai ser feito dessa forma, tá? E o que vai acontecer também? Uma outra coisa que você pode ter é via, de fato, uma aquisição perante um direito, né? Você pegar, comprar o direito de usar uma determinada marca. Isso daqui tem que ser o quê? Via um contrato, via um termo jurídico. Então, no entendimento mais simplista, direito a gente está falando de itens intangíveis, tá? Via de regra. E para bens, a gente está falando de direitos, de itens patrimoniais tangíveis, que existam fisicamente. É lógico que ainda dentro dessa premissa, tá? Não quer dizer que eu estou falando aqui de direito, ele vai ficar só no grupo do intangível. Não, não é isso. Que alguns itens, pela classificação em função do tempo, ele vai ter justamente uma classificação de um curto prazo ou de um longo prazo. É essa determinação de vida útil que vai determinar esse tipo de alocação, tá? Então, recapitulando, ativos, tá? Para a gente entender bem o significado. É tudo aquilo que é capaz de gerar receita para a empresa, né? A gente vai colocar dinheiro na sua empresa. E ele vai ser dividido aqui, via de regra, em bens e direitos. Sendo que na nova norma só tem o entendimento de direito mesmo, tá? Maravilha. Então, em contrapartida, o que a gente vai ter? A gente vai ter os passivos. E o que vem ser esses passivos? Justamente são o quê? Obrigações. E essas obrigações podem ser onerosas, tá? E não exigíveis. Vou botar aqui, ó, obrigações não exigíveis, tá? Geralmente, essas obrigações onerosas é a dívida que a gente tem perante terceiros. E essas obrigações chamadas de não exigíveis é o que, de repente, vai ser em função dos sócios da empresa, tá? Que vai ser um subgrupo que a gente vai chamar o quê? De patrimônio líquido. Tá? Então, essas partes aqui de obrigações não exigíveis, via de regra, ela vai ficar aqui, tá bom? E por que tem esse nome de exigível? Porque é essa parte, justamente, de você dever para terceiros que vai tornar a empresa sofrer um pedido, né, de falência, de recuperação judicial e por aí vai. Então, é essa exigibilidade que faz com que os credores, tá, possam pedir essa recuperação judicial da empresa. Logicamente que a própria empresa também pode pedir a recuperação judicial. Então, antigamente, era chamado o quê? De passivo exigível. Tá? Então, passivo era chamado assim, de passivo exigível. Agora, com as novas regulamentações, a gente já sabe que o passivo continua a ter esse entendimento de exigível, né? Mas agora ele é muito mais classificado em função do quê? Da sua exigibilidade. O que vai vencer primeiro, né, no menor tempo, a gente vai classificar no circulante. E o que for vencer no prazo mais longo é tratado no passivo não circulante. E o patrimônio líquido, ele já vai partir de uma premissa, né, que aqui não vai ter um tempo pré-determinado, mas parte do pressuposto que tudo que tiver aqui no patrimônio líquido, via de regra, tá, ele vai ser exercido no longo prazo. Evidentemente, você vai ter distribuição de lucro, que pode acontecer no curto prazo, tá? Mas evidentemente que quando há essa distribuição, alguma coisa aqui, ele logo passa para o passivo. Sendo assim, os ativos representam aplicações de recursos, tá bom? Enquanto os passivos são origens de recursos. Tá? Então, eu só vou ter uma variação patrimonial quando eu tiver uma origem de recurso e uma aplicação. Quando há esse tipo de operação, eu consigo ter um aumento ou uma diminuição de patrimônio. Tá? Então, vamos verificar aqui um exemplo, para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Vamos pensar o seguinte, tá? Partindo do pressuposto que a gente vai ter o quê? Os ativos e os passivos. Quando uma empresa é constituída, tá? Ela está sendo concebida, qual é o primeiro documento que essa empresa tem que fornecer para consolidar a sua existência? É o contrato social, tá? A gente vai ver aqui modelos de contrato social para vocês terem uma ideia.
Então, com esse contrato social, ele vai dizer como essa empresa está constituída. Se for também uma empresa, por exemplo, uma igreja de porte, uma empresa de capital aberto, provavelmente essa empresa também vai ter um estatuto, tá? O estatuto que vai determinar alguns pontos. Então, nessa parte do contrato social, vem discriminado qual é a quantidade de capital social que essa empresa vai ter, qual a quantidade de sócios, toda essa parte que vai falar sobre a empresa, o ramo de atividade, tá? Quem vai ser o sócio administrador. Então, o contrato ele vai partir desse pressuposto. E, evidentemente, se for uma empresa que seja constituída, né, com o intuito de gerar lucro, uma empresa comercial, enfim, o que for, e uma prestação de serviço, você vai ter que fazer esse registro do contrato, no caso aqui do Rio de Janeiro, está na Juscerja. Tá? A Juscerja é o ponto onde há o registro desses contratos, que tem que ser registrado porque é um documento oficial. Tá? E conforme a gente vai vendo, no contrato social, é nesse instrumento que é apresentado qual é o capital social da empresa. Então, aqui fica a primeira pergunta para vocês. O que vocês entendem como capital social? Por que essa informação do capital social ele tem que constar no contrato social? Seja por meio das divisões de cotas, se for no caso uma empresa limitada, né? Mas por que o contrato social tem que constar no E aí, gente, vamos lá. Ninguém sabe, não? O capital social, tá, para uma empresa, vai ser o limitador que essa empresa vai poder arcar com dívidas. Então, é por isso a importância do registro dessa conta aqui. Tá? Então, o capital social, ela tem esse registro em função de quanto que ela pode arcar com dívidas. Por quê? Se ela ficar devendo um fornecedor, por exemplo, e o fornecedor cobrar na justiça, o que ela tem como limite de pagamento é justamente o que for pertinente ao capital social. Você não pode exceder isso daqui para atingir o patrimônio dos sócios, porque a empresa ela vai atender o que a gente chama, tá, de princípio, que for da entidade. Então, o que é o princípio aqui da entidade? É que o patrimônio de uma organização, tá, de uma empresa, de uma entidade, ela não se confunde com o patrimônio dos sócios. Tá? Ela vai ter uma personalidade jurídica específica. Então, o que faz com que as empresas, geralmente de pequeno porte, podem começar a quebrar? É em função de que o sócio fica tirando dinheiro da empresa para pagar as despesas dele pessoais. Né? Ah, vou pagar aqui a escola do meu filho e vai, tira o dinheiro da empresa e depois não acerta. E você está o quê? Desfalcando o caixa da empresa. Então, o princípio da entidade diz isso. Tá? Patrimônio da instituição, da empresa, da entidade que for, não se confunde com o patrimônio dos sócios. E o que vai delimitar isso é justamente, no primeiro momento, né, dessa Constituição, o capital social. Então, vai dizer, ó, a empresa é composta com capital social de tanto, tá? Sendo que tanto vai ter tantas cotas ou tantas participações para o sócio A e tantas cotas para o sócio B e por assim vai. Então, isso vai delimitar quanto que cada um vai responder solidariamente pela empresa. Isso é justamente para dar uma garantia. E por que isso aqui é importante vocês terem uma ideia? Que justamente quando a empresa começa a crescer um pouco, ela de repente pode participar, por exemplo, de licitação, ou então se ela for crescer de tamanho, um dos principais pressupostos é justamente aumentar o capital social, que fazendo isso, ela consegue alcançar o quê? O maior valor que ela vai arcar. Conseguindo aumentar esse valor, ela logicamente vai conseguir o quê? Maiores valores para empréstimos e por aí vai, tá bom? Então essa aqui é a lógica, tá? Então, por exemplo, se uma empresa tiver um capital aqui de 10 mil, tá? Estipular um capital social de 10 mil. Então, se algum fornecedor colocar essa empresa na justiça, o máximo que ele vai poder cobrar da empresa vai ser esses 10 mil. Lógico, se for alguma coisa em função de fraude, o que for, ele pode recorrer à justiça para verificar. E aí vai caber o juiz se vai arcar com essas possibilidades ou não. Mas, via de regra, tá? Ela vai arcar justamente com o total desse patrimônio que a empresa vai ter. Logicamente, quando a empresa está sendo constituída,
O valor está vindo de quem? Dos sócios. Então, qual é a origem desse dinheiro? São os sócios, tá? Os sócios estão colocando dinheiro na empresa. E se está partindo dos sócios, a origem são os sócios. E a contrapartida disso vai ser o quê? Uma aplicação. Por isso que o PL está no grupo do passivo, porque ele é uma origem de recursos. Enquanto que, como esse recurso vai ser aplicado na empresa, ele vai ser classificado no ativo. Então, aqui já tem um certo entendimento do que é uma origem, do que é uma aplicação. Então, os sócios, fazendo o contrato aqui social, estipularam o capital social. Qual é o próximo passo? Dizer como que isso vai ser integralizado. Então, eles vão dizer o seguinte, olha só, isso aqui vai ser integralizado 10 mil em dinheiro, 10 mil depósito bancário numa conta corrente, vai ser 5 mil em dinheiro e 5 mil através de um móvel, né, uma mesa, uma cadeira, um conjunto dessas coisas. Então, isso tem que ficar estipulado justamente nesse contrato, para já ficar determinado quais são os bens da empresa, tá? Os direitos, e por aí vai. Tá? Beleza? Então, sabendo dessa informação, como que a contabilidade vai registrar essas informações? Então, para isso, nós temos o item chamado contas contábeis. Então, as contas contábeis, elas são responsáveis pelo registro de toda a informação que vai circular na contabilidade. Tá? Então, é nela que você vai contar. E a gente tem as contas sintéticas, tá? E as contas analíticas. Bom, sintética é fácil, né? Vem do nome. O que é uma conta sintética? Ela sintetiza, ela resume. Enquanto que a analítica não. A analítica ela pode sofrer o quê? Ela pode sofrer uma análise. Você pode analisar uma conta. Então, geralmente, tá, para fins até mesmo de sistema, as contas analíticas recebem lançamentos. E as contas sintéticas não. Apenas totalizam. Tá? Então, isso é importante saber, porque quando a gente vai fazer um lançamento, tem que ficar entendido que tem algumas contas que a gente vai trabalhar que são meros subtotais, tá? Um grosso modo para entendimento. Porque vão ser contas destinadas a grupos. Então, as contas sintéticas, elas geralmente representam o quê? Grupos. Então, a gente vai ter, como eu comentei, alguma coisa de curto prazo, tá? Um ativo, por exemplo, circulante. A gente vai ter uma conta sintética para representar esse ativo circulante. Agora, você vai ter subcontas que podem ser contas analíticas justamente para representar essa hierarquia. Tá bom? Então, isso é importante saber, porque as contas que vão receber lançamento são contas contábeis analíticas. Bom, beleza. Então, contas contábeis, já sei que tem basicamente esses dois tipos aqui. Não, senhor, tem mais um tipo, que são as chamadas contas transitórias ou pontes. Ou pontes. O que é uma conta transitória ou ponte? É uma conta que não tem grupo específico ou saldo. Tá? A ideia dessa conta transitória ou conta ponte é simplesmente atuar, por exemplo, num fechamento, tá? Ela pode ser utilizada para isso, como ela pode simplesmente, para registrar informação de transferência de uma conta para outra, fazer a sua própria existência. Quando que isso aqui vai ser importante a gente ter uma conta transitória? Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, no final de um mês, que de repente tenha pagamentos ou recebimentos que já estão para entrar no caixa da empresa, só que de repente pode demorar ainda o banco para processar o pagamento, pode levar ainda 2, 3 dias, né? Por exemplo, uma empresa que vai emitir um boleto, dificilmente esse boleto vai entrar, né? Mesmo se o cliente pagar, vai entrar no mesmo dia na conta dessa empresa. Ele pode levar 1 dia, 2 dias, 3 dias para ser processado pelo sistema bancário. Então, como é que ficaria isso aí no dia 31, né? Você tem que ter uma conta para falar o seguinte, ó, eu tenho isso aqui para receber, já está até aparecendo no extrato, mas ele não vai entrar na movimentação do mês atual, com final 31. Ele vai entrar no início do outro mês. Então, a gente vai ter uma conta que simplesmente pode classificar essa informação como valores em trânsito, tá?
Então, essa conta pode existir para isso. Ou simplesmente vai ser a transferência de uma conta para outra. Geralmente isso vai se dar quando você estiver lidando com empresas dentro do mesmo grupo. Tá? Você vai pegar uma transferência da empresa A para a empresa B. Como é que você vai contabilizar isso? Você vai ter que ter uma conta transitória para que fique registrado, porque vai ser uma conta mais ou menos comum às duas empresas. Tá? Então, isso daí também é importante vocês terem entendimento. Até aqui, tranquilo? Todo mundo conseguindo entender aí? Maravilha. Então, vamos avançar aqui. Bom, uma vez que vocês já sabem que as origens, eu estou falando do grupo do passivo e do patrimônio líquido, e que os ativos, eu estou falando de aplicações, tá? Agora, a gente tem uma convenção que é o seguinte: as naturezas das contas, elas podem ser a débito ou a crédito, tá? Por que disso? Bom, é mais interessante quando a gente procura saber qual é a origem da palavra, né? Então vamos lá. O crédito, ele vem, a origem dele, se você for pegar o radical da palavra que for, ele é de acreditar, ele remete a acreditar. Então, significa o quê? Alguém está acreditando que a empresa vai devolver o valor que foi emprestado, tá? Então, que foi pago pela empresa. Então, quando você tem um fornecedor, ele cedeu, por exemplo, uma matéria-prima, uma mercadoria, o que for, e ele acredita que isso vai ser devolvido, que isso vai ser pago. Então, por isso que vem esse nome de credores, tá? São as pessoas, né, as empresas estão acreditando que a empresa vai pagá-lo. Então, se convencionou que os créditos fiquem o quê? No grupo do passivo, tá bom? E já os débitos nas contas de ativo. Uma conta, por exemplo, uma conta banco, né? E isso é que confunde muito, principalmente o pessoal que está no início da contabilidade. Poxa, mas por que que o débito, né, contábil na conta banco, ele aumenta, né, o meu valor no saldo bancário e uma conta crédito diminui? Justamente por isso, tá? Que você tem essa lógica um pouco invertida, né? Que geralmente a gente fala assim, você precisa de crédito no banco, ou seja, você aqui tem que pegar dinheiro emprestado. Mas qual é o entendimento disso aqui também? É que assim que uma empresa foi encerrada, tá? Todo o ativo, ele é devido a quem? Aos sócios da empresa. Então, por que que esse grupo, que seria aqui o patrimônio, tá, líquido, ele tem esse nome? Que é justamente para pegar o total de ativos que a empresa tiver, ela vai abater os passivos, o que sobra vai ser o patrimônio líquido. Tá? Ou seja, o que que é o líquido? São os ativos menos os passivos. Aí você tem o patrimônio de fato que pode ser devolvido aos sócios. Tá? Então, por isso que é entendido que todo ativo que é aplicado por parte dos sócios ou por parte do próprio capital da empresa, né, que conforme a empresa for tendo resultado, for tendo lucro, ela pode pegar esse resultado, né, e aplicar em novas aquisições de itens que vão gerar mais receitas para a empresa. Então, os ativos são devidos justamente aos sócios, tá? Então, por isso que convencionou botar o ativo com saldo devedor e as contas de passivo como credoras, tá? Então, essa vem a essência que vocês estão pegando aqui. Evidentemente, a gente também pode ter umas contas de ativo que possuem natureza credora, tá? Contas que estão a crédito, assim como aqui a débito. Essas contas que fogem da natureza do grupo, elas são chamadas de retificadoras, tá? Que elas tratam de ajustar o saldo de alguma conta. Então, elas podem pertencer ao grupo ativo, mas podem ter natureza credora. Assim como uma conta débito também pode pertencer ao grupo do passivo. Mas isso aqui é o quê? É uma exceção, tá? O correto dos grupos ativo e passivo é serem natureza credora. Por conta disso, o patrimônio líquido também é uma conta de natureza credora. Por quê? Os sócios também acreditam, né, que a empresa, conforme ela for existindo, ela for crescendo, eles vão ter esse investimento de volta. Então, por isso também, o patrimônio líquido ele vai ficar no mesmo grupo do passivo e vai ter natureza credora, tá bom? E, evidentemente, ele também pode ter algumas contas que vão retificar esses valores, tá? Então, qual é a regra aqui? Grupo
do patrimônio líquido, a natureza é credora. Grupo do passivo, natureza credora. Grupo do ativo, natureza devedora. Tá? Isso é importante saber. Logicamente que você vai ter algumas exceções, que aí já sabe que a natureza vai ser inversa. Então, falar uma conta retificadora de ativo. Vocês sabem que ela vai ter uma conta que de natureza credora, é uma natureza inversa do grupo de origem. Tá? Quando for uma conta retificadora de passivo, natureza devedora, porque a origem é o quê? A origem do passivo é crédito. Né? Então, essas são as premissas principais. Tá? Bom, sendo assim, vamos fazer uma exemplificação. Tá? Vamos supor que aqui eu vou ter o grupo do ativo e aqui eu vou ter o grupo do passivo. Logicamente que aqui eu tenho o patrimônio líquido. Bom, a empresa está sendo constituída. Eu vou ter que fazer o quê? O registro, um lançamento numa conta contábil. E qual é o hábito que vocês têm sempre que pensar para entender contabilidade? Todos os lançamentos contábeis, todos os fatos contábeis, tá? Eles dependem de documentação que dê suporte, que dê embasamento ao lançamento. Então, nenhum contador vai fazer o lançamento sem ter um documento comprobatório para isso. Então, nesse caso da constituição da empresa, o que está acontecendo? A empresa está sendo constituída. Qual é a informação que o contador vai ter aqui para fazer o lançamento? Ele vai ter que ter o quê? O contrato social, que a gente comentou em cima. Tá? Então, no contrato social diz lá, o capital social foi assim destinado em tantas cotas para o sócio A, para o sócio B, e a contrapartida disso foi feita via depósito em conta bancária no banco XXX, situado na rua tal, agência tal, papapá. E com isso vai ser apresentado pelos sócios o comprovante da abertura da conta em nome da empresa com o respectivo comprovante bancário. Tá? Por quê? É muito comum o contador pegar um contrato que diz lá, contrato social, 1 milhão. Aí vai ver quanto que os sócios integralizaram, não integralizou nem 10 mil. Então, como é que você vai dizer que tem 1 milhão no caixa da empresa? Não tem. Você vai ter que dizer justamente essa diferença. Você tem que dizer que tem 10 mil no caixa e não 1 milhão. Então, é por isso que a gente tem algumas contas retificadoras. Então, para entenderem a lógica do nosso balanço patrimonial, que ele vai partir daquela ideia de balanço, né? Nós teríamos a conta de capital social nesse lado. Vou colocar aqui o valor de 10 mil, tá? Para ter como padrão. Então, qual foi a origem? A origem está aqui. Foi o valor que foi oriundo dos sócios, quando eles constituíram a empresa. E no contrato social diz que foi feito por meio de depósito bancário. Então, a gente vai colocar no ativo o que? A informação da conta bancos, né? Ou conta movimento, o valor de 10 mil. Nesse momento da constituição da empresa, o que vai acontecer? O meu total do ativo, tá? Ele vai ser de 10 mil, que tem que bater justamente com o total do passivo. Tá bom? Agora, para facilitar mais esse entendimento aqui, a gente tem alguns tipos de lançamento. Quando há alteração no meu patrimônio, seja para aumento de patrimônio, seja para diminuição de patrimônio, a gente chama isso de um lançamento modificativo. Ele modificou o quê? O patrimônio da empresa. Ele saiu de 0 para 10 mil. Então, essa alteração da empresa teve uma origem, que foi essa daqui, com uma aplicação no banco. Tá? Então, sendo assim, sempre que houver um lançamento que você vai ter uma origem e uma aplicação, vai ser uma espécie de lançamento modificativo. Tá? Agora, pensem o seguinte, se eu tenho esse lançamento aqui, e agora eu quero colocar um pouco desse valor aqui num caixa para pagar pequenas despesas, tá? Então, isso aqui era um depósito que está lá na conta corrente do banco, só que eu quero tirar, vou sacar um pouco desse valor para ter um dinheiro para pagar algumas pequenas despesas, tá? Então, para isso, eu posso ter a conta caixa ou a conta fundo fixo, tá?
que caixa é uma conta para pequenos valores, tá? Nenhuma empresa vai ter um caixa muito alto. Esse valor hoje em dia, né, vai ser muito mais validado numa conta bancos, tá? Então a conta caixa, por exemplo, eu vou tirar aqui R$ 1.000 para pagar pequenas despesas. Logicamente, se eu tirei a informação daqui, eu não tenho mais 10 mil, agora eu tenho 9, tá bom? Alterou o meu patrimônio ele aumentou, ele foi de 10 mil para 12, para 13 mil? Não, não houve aumento de patrimônio, porque simplesmente eu troquei valores dentro de um mesmo grupo. Qual grupo? Do ativo. Então, quando eu tenho essas movimentações dentro de um mesmo grupo, a gente chama de lançamentos permutativos, que eles apenas trocam, né, as informações dentro de um mesmo grupo. Não há aumento de patrimônio nessa parte, tá bom? E, logicamente, que a gente pode ter também lançamentos mistos, né? Onde eu vou ter uma parte modificativa e uma parte permutativa, tá bom? Isso também é possível de acontecer, tá? Então, são pontos importantes para a gente verificar. Até aqui, tudo bem? Vamos, então, para a parte dos lançamentos. A gente está vendo aqui a mecânica, né, de como é que vai funcionar. Agora, o principal ponto são os lançamentos. Lançamentos contábeis. Primeiro, para fazer o lançamento, a gente tem que ter o quê? Conta contábil. Para se ter uma conta contábil, nós temos que ter o quê? Um plano de contas. Toda empresa tem um plano de contas. Seja pelo software que o contador vai usar no escritório dele, se for uma empresa pequena, né? Às vezes um pequeno empreendedor não vai ter um software instalado, ele vai passar as informações apenas de nota fiscal, né? Seja de entrada, seja de saída, vai direcionar para o contador, e aí o contador que vai lançar no sistema que o contador utilizar. Mas empresas de maior porte podem ter um sistema gerenciador lá, de um software que vai gerar essas informações, de forma até instantânea, né, com o contador. Então você vai lá, o cliente às vezes emite uma nota, já chega no sistema do contador que o cliente emitiu uma nota, né, por exemplo. Então você tem esse nível de informação hoje em dia, né, está cada vez mais amarrado essa parte, mas logicamente que há outros itens que podem escapar do sistema. Então, todo o plano de contas, ele é montado para que você tenha o quê? Uma hierarquia nas contas contábeis. Então, o que a gente diz? As contas de ativo, elas têm uma ordem de liquidez. O que é a ordem de liquidez? A gente vai apresentar antes, né, as contas que possuem maior liquidez. Então, as contas de ativo, elas são expressas em ordem decrescente, ou seja, da maior liquidez para menor liquidez, tá? As contas de passivo, por sua vez, tá? Vou botar aqui, passivo, elas são por ordem de exigibilidade. Ou seja, o que vai ser exigível primeiro, o que eu vou pagar primeiro. Então, eles vão seguir essas ordens. Basicamente, tá? A gente vai ter a ordem decrescente, ou seja, do que for no lado do ativo, o que for mais líquido, e do lado do passivo, o que for mais exigível, né? Que seja mais rápido de você fazer isso. Ok. Além desse ponto de ordem de liquidez, isso vai determinar também que nós tenhamos um critério. Qual vai ser o critério para que a gente possa fazer lançamentos contábeis? A gente vai ter um lançamento contábil para contas de circulante, de período circulante, e contas de não circulante. O que caracteriza eu classificar uma conta com circulante? Você vai ter vários critérios, tá? Cada grupo vai determinar o que você precisa classificar como circulante. Entretanto, via de regra, a gente chama de um exercício social. Tá? O que vem a ser um exercício social? É até o próximo final de ano. Então, exemplo, nós estamos em 2025, certo? Então, quando eu estiver fechando o balanço em 31/12 de 2025, eu vou classificar como circulante tudo aquilo que for exigível ou líquido até 31/12
de quando? 2026. Porque eu estou considerando aqui um ano fiscal, tá? Um exercício social. É claro que a gente pode ter empresas com um exercício social distinto, tá? Por exemplo, se você pegar uma empresa, um estaleiro, né? Vai lá montar navios, enfim, o que for. Ela pode muito bem ter um prazo, né, um ciclo dela operacional e, com certeza, um exercício social superior a um ano. Mas hoje eu falo que é difícil as empresas se utilizarem de um ciclo grande, porque você tem as obrigações de impostos, né? Então, geralmente, para ficar mais fácil, até para dar satisfação para os investidores, é mais fácil você utilizar, né, o exercício fiscal, né, o entendimento da legislação fiscal. Então, via de regra, a gente entende, tá, que é um ano fiscal, mas pode ter empresas com um prazo maior e outro menor. E, evidentemente, também, que não necessariamente eu preciso começar isso daqui com a data de 1º de janeiro. Empresas, por exemplo, do setor do agronegócio, né, a empresa vai ter um prazo que ela vai ter o plantio e a colheita. Muitas vezes, ela pode classificar o início realmente do exercício dela no início da colheita, ou no início do plantio, né, o que for. E muitas vezes, dependendo do que você tiver cultivando, isso não vai ser dado em janeiro. De repente você tem o quê? Um período do ano, né? Então você vai ter essa sazonalidade. É por isso que às vezes a gente vai no supermercado, a fruta da época é tal, porque ela tem um período, né, disso. E muitas vezes a empresa, de repente, que lidar com esse tipo de insumo, né, de item, ela vai ter também, né, ela pode ter com uma parte diferenciada, tá bom? Então isso é importante para que vocês possam entender. Sendo assim, vamos passar agora, logicamente, se eu estiver considerando o ano de 2025, e se eu estivesse fechando o item aqui do não circulante, está em 31/12/25, o que eu poderia classificar como não circulante? Itens que começassem, por exemplo, a 1º de janeiro de 2027, por exemplo. Tá? O que tiver com essa data, eu já poderia trabalhar como não circulante. Tá bom? O que é interessante vocês entenderem, tá? Que sempre vai funcionar desse jeito. É a data de encerramento do balanço, tá? Que você vai ter esse fluxo. Mas esse fluxo ele é dinâmico. Então, numa empresa, tá? Numa atividade, o que vai acontecer? Você, mês a mês, você vai ter essa alocação de uma parte no balanço. Ou seja, você vai ser o tempo inteiro reclassificando do não circulante por circulante, tá? O ano fiscal é para fim gerencial? Não, o ano fiscal é porque ele é exigido por lei, né? Você tem que obrigar a fazer a apuração dos impostos, você tem um período. Então, você tem alguns prazos para você fazer, principalmente as obrigações acessórias, né? Por exemplo, você vai ter um prazo para fazer a declaração do imposto de renda. Tá, vou dar um exemplo mais fácil, de pessoa física, a gente sabe que vai começar agora, né? Vai de março até abril, às vezes estende até um pouquinho, né? Vai até maio. As empresas também têm um prazo. Geralmente, assim que acaba o de pessoa física, vai começar o da pessoa jurídica. Então, as empresas têm esse prazo. Então, para não ficar uma coisa no meio do caminho, é mais interessante que sigam, né, um calendário fiscal, justamente para facilitar. Tá? Isso basta a empresa, como eu falei, né, documentar justamente, tanto para fins da parte de imposto, seja a parte de prefeitura, seja a parte estadual, a parte da União, verificar o que a legislação comenta sobre isso. E ela pode fazer isso em função, né, de cada legislação. Só que, como eu falo, hoje em dia, dificilmente você vai encontrar empresas, tá, que vão usar o exercício social diferente do que eu estou comentando. Só empresas que eu falei sejam muito específicas, né, que pode acontecer. Mas é claro que se vocês virem isso aí acontecer ou trabalharem numa empresa dessa, vocês já vão entender que é permitido. Tá? Mas, via de regra, o pessoal utiliza o quê? 1º de janeiro a 31 de dezembro. É o prazo que é entendido como ano fiscal. Tá? O intuito principal é justamente para pagamento dos impostos, para apuração dos impostos. Tá? Beleza? Então, sintetizando aqui, os grupos agora, uma vez que vocês já sabem que a gente tem as contas contábeis, e essas contas contábeis, elas alimentam um plano de contas, tá? E esse plano de contas, ele tem definidas contas no grupo do ativo por ordem de liquidez e no grupo do passivo por ordem de exigibilidade. E você já sabe que o circulante, via de regra, ele vai até um ano fiscal, né? Um ano contábil, exercício social, do fim da data do balanço, ou seja, é um ano para frente, é o limite, e o não circulante é justamente tudo aquilo que superar esse limite. Então, aqui no caso, já passou de 12 meses, né? Já vai ser 12 meses e um dia, ele já é entendido como não circulante, tá? Há outras situações
que, dependendo do grupo específico, também vai ser possível colocar no circulante, né? É muito comum, por exemplo, quando você faz uma aplicação e quer que essa informação seja oriunda de uma aplicação, sei lá, em ações, tá? Você vai comprar em ações de uma empresa, mas você, no momento, não tem interesse em se desfazer. Então, em princípio, ela vai ficar no não circulante. Mas ela não tem um prazo determinado de vencimento, que é a participação numa empresa. Mas a partir do momento que você coloca assim, não quero mais ter essa participação, vou colocar essas ações à venda, ela automaticamente vai sair do teu não circulante para o circulante. Então aqui não necessariamente vai ser o prazo que vai determinar a classificação, e sim o que você pretende fazer com aquele ativo, entendeu? Esse é o ponto do que a gente vai fazer em cima dessas partes. Tá ok, pessoal? Então, sendo assim, o que nós vamos ver agora? A base de um lançamento. O que foi convencionado para um grupo de contas, tá? Geralmente é o quê? É o grupo do ativo. Vou botar aqui do lado para facilitar. Geralmente representa o quê? Ativo. Bom, então, se vai ser o grupo do ativo, eu tenho que ter o quê? Os subgrupos. Então, se eu botar assim, ó, 1.1, eu já sei que vai ser uma subseção para o ativo circulante, tá? E aí eu já sei que o item 1.2 vai ser o quê? Contas de ativo não circulante, certo? Então, com essa hierarquia aqui, eu já começo a desenvolver meu plano de contas. Essas contas aqui, elas remontam a grupos. Então, todas essas contas num plano de contas vão ser contas chamadas o quê? Sintéticas. Essas contas aqui não receberão lançamento, tá? Elas vão simplesmente fazer um sumário, né? Vão fazer um subtotal das informações, tá? Bom, mas eu posso ter alguns subgrupos, tanto no circulante quanto no não circulante. Então, o que viria a ser um subgrupo? Por exemplo, eu posso ter dentro do ativo circulante um grupo chamado disponibilidade, tá? Que vai ser muito importante para as demonstrações que a gente vai ver para frente. Então, eu posso chamar assim, ó, o 1.1.1 vai ser o subgrupo chamado disponibilidades. O que poderia ser esse grupo de disponibilidade? Por exemplo, conta caixa, né, o fundo fixo, conta corrente, banco e aplicações de resgate imediato. Tá? Então, poderia ter essas 3 contas contábeis chamadas do grupo de disponibilidade. Então, essa aqui ainda seria uma conta sintética, uma conta que não receberia lançamento, porque simplesmente ela está o quê? Fazendo o somatório das contas de origem. Tá? Aí, para fins de controle, eu posso ter uma conta aqui que vai representar 1 para ativo, 1 para dizer que é do circulante, mais o 1 que é para dizer que é disponibilidade, e agora eu vou chamar aqui de conta 1. Essa conta aqui, por exemplo, poderia ser a conta caixa, tá? Ou fundo fixo, tá bom? Essa conta, sim, já seria uma conta que receberia lançamento, porque todas essas outras contas aqui seriam contas que sumarizam, né, uma parte do total dessas informações. E para o ativo não circulante, a mesma coisa. Eu teria algumas informações de subgrupos, tá? Que eu poderia ter dentro ainda do não circulante. Assim como eu criei aqui o grupo, né, o subgrupo de disponibilidade no ativo circulante, eu poderia ter a mesma coisa para cá. Então, por padrão, o que a gente tem? Ó? 1 para determinar que é ativo, 2 para determinar que é não circulante, e eu poderia ter aqui, ó, o primeiro grupo que eu chamaria, por exemplo, de quê? De realizável a longo prazo, que esse grupo tem características de um ativo circulante, tá? Mas o tempo é que vai transformar ele num não circulante. E aqui nesse grupo do não circulante, eu poderia ter diversos grupos, mas os principais grupos são 4. Qual seria um outro grupo que eu teria aqui? 1.2 para dizer que é não circulante, e o 2 seria o quê? O subgrupo de investimentos. Tá? Eu poderia ter esse subgrupo ainda. Repare que todas essas contas aqui, até o momento, são contas sintéticas, são contas que não recebem lançamento. Tá? E ainda poderia ter mais um grupo aqui, ó. 1 para dizer que é ativo, 2 para dizer que é não circulante, e 3 que é para dizer que seria o quê? Imobilizado.
O que é o imobilizado? São aqueles itens que a gente tem de bens que existam fisicamente, tá? Uma mesa, uma máquina, tá? Uma coisa desse tipo, tá? Deixa eu ver aqui, mas se a conta for retificadora, ela vai começar com também. Sim, vai começar com 1, tá? Só que, logicamente, ela vai na hierarquia para o final, tá? Eu vou botar um exemplo aqui, justamente vou usar uma conta de imobilizado para essa finalidade, tá? Eu vou dar um pulo aqui, ó. 1.2.4 seria o grupo do intangível, tá bom? Então, todas essas contas que eu coloquei aqui, ó, são contas de subgrupo, são contas que não vão receber lançamento diretamente. Agora, vou pegar aqui o subgrupo, justamente para tirar dúvida. Aí vamos supor que eu tenho aqui, ó, a conta 1 para dizer que é ativo, 2 que é para dizer que é do não circulante, 3 para dizer que é do grupo imobilizado, e aqui eu vou chamar a conta 9, tá? Só para dar um exemplo, para vocês saberem que vai ficar mais lá para o final. Que eu vou chamar o quê? De depreciação acumulada, tá? Depreciação. O que é essa conta? Essa conta, ela justamente, ela vai corrigir o valor de itens do imobilizado em função do uso. Mais para frente eu vou comentar sobre o que vem a ser essa depreciação, tá? Mas eu poderia ter uma conta que seria retificadora, mas pela hierarquia ela ficaria dentro do mesmo grupo, tá bom? E a mesma lógica aconteceria do lado do passivo, tá? Então, nesses exemplos todos que eu coloquei, apenas essa conta e essa são contas analíticas, são contas que poderão receber lançamento. Todas as demais aqui seriam contas sintéticas que não recebem lançamento. Por que eu falo isso? Quando vocês estiverem trabalhando com software da empresa, se estiverem trabalhando e tal, vocês vão ver que pelo sistema você não consegue fazer lançamento direto. Salvo se você tiver alguém com uma permissão especial para alterar, mas já vai ficar bem explícito que aquilo ali foi um lançamento manual de ajuste, alguma coisa do tipo, tá? Por exemplo, quando você vai fazer o transporte de dados de um sistema para um outro, né? Aí você pode ter essa parte de transporte de saldo e você acaba fazendo. Mas, via de regra, são contas que você não vai fazer lançamento, tá? Apenas nessa que eu comentei, que nesse caso é o caixa ou fundo fixo, a depreciação acumulada, tá? Nesses exemplos aqui. E do passivo seria a mesma coisa, tá? Eu teria, por exemplo, 2 para o grupo passivo, tá? Vou botar aqui, ó, 2.1 para o passivo circulante. Aí só para colocar um exemplo aqui, né? Vou botar aqui, ó, 2.1.1, eu vou chamar aqui, ó, de salários a pagar, por exemplo, tá? Seria uma das contas circulantes do passivo. O passivo ele não vai ter subgrupos, tá? Propriamente dito aqui dentro. Ele vai ter somente o passivo circulante e o passivo não circulante. Então, eu poderia continuar para o não circulante com a mesma codificação, tá? 2 para determinar que é passivo e 2 que é para determinar que é o quê? Não circulante. Tá bom? E aqui de mesma forma, eu posso ter a conta 2.2.3, tá? Para dar um exemplo de uma conta analítica aqui, poderia ter, sei lá, financiamentos de longo prazo, tá? Seria uma coisa que eu poderia ter aqui, tá bom? E, logicamente, que aí o último grupo seria o quê? 2.3 seria o patrimônio, tá? E, logicamente, eu poderia ter uma conta aqui, tá? 2.3.1, capital social, tá? Então, a gente pode ter uma série de contas, tá? Para facilitar a hierarquia. Só que, via de regra, as analíticas elas vão ter a mesma quantidade de informações. Tá? Então, por exemplo, se eu estou colocando aqui quarto nível para uma conta analítica, então provavelmente essa conta aqui, tá? Ela seria com mais um dígito. Assim como essa aqui também poderia ter mais um dígito, tá? Só para ficar na mesma hierarquia das outras contas. Assim como o capital social também. Que aí, para ficar fácil vocês entenderem e não criar confusão, aí as contas com 4 dígitos aqui, ó, seriam as contas de lançamento, as contas analíticas, e as demais seriam contas sintéticas. Beleza até aí, gente? Tranquilo? Pessoal, vamos fazer então aquele intervalinho? De 8 horas a gente volta? Então, maravilha. Vamos fazer o intervalinho. 8 horas em ponto, a gente retorna. Aí sim eu já vou mostrar alguma parte de lançamento aqui para vocês. Então, até daqui a pouquinho. 8 horas a gente retorna.
Bom, pessoal, vamos lá. Vamos retornar aqui. Teve uma pergunta aqui da Fernanda. RO seria o quê? Não sei se você está aí, ô Fernando. Não consegui entender a sua pergunta. Tá? Então, retornando, todos de volta aí? Bom, então aqui, antes da gente retomar, né? Agora no intervalo, é, eu enviei algumas mensagens lá do WhatsApp, não sei se vocês receberam, tá? Aí eu mandei para todo mundo, mandei individualmente, pode ser que tenha sido recebido, tá? Mas o bom é que também vocês receberam o e-mail, então tá tudo certo. A sigla RIP, onde é que tá essa sigla? Ah, RLP é realizável em longo prazo, tá? RLP é realizável em longo prazo, eu vou escrever aqui. Realizável, tá? É em o A, tá? Se você botar o A, não bota crase não, que a palavra é masculina. Então, realizável a longo prazo, tá? É o RLP, tá? A gente chama isso aqui de RLP. Quando ficar escrevendo, né? Realizável a longo prazo. Aí simplesmente escreve RLP, tá bom? Maravilha. Bom, essas contas aqui, tá? De ativo e de passivo, além, logicamente, do patrimônio líquido, essas contas são chamadas de contas patrimoniais. Aí é um ponto importante, tá? Para que vocês entendam. As contas patrimoniais, elas podem ter saldo, tá? Então é normal que uma conta patrimonial tenha saldo. Né? Por exemplo, a sua conta bancária, que é da empresa, é normal que ela tenha saldo, tá? Agora, além dessas contas aqui, nós temos o quê? As contas que a gente chama de resultado ou performance. Então, agora, as contas que aparecem na demonstração balanço patrimonial são só contas de patrimônio, ou seja, contas de ativo e passivo, e dos seus respectivos subgrupos. Agora, além dessas contas, nós temos umas outras contas, que são as contas de resultado. Contas de resultado. O que são contas de resultado? Basicamente, de dois grandes grupos: receitas, tá? E despesas. Então, as receitas é tudo aquilo que representa o ingresso, tá? Em função do esforço da empresa. Ou seja, quando uma empresa vende uma mercadoria, essa venda é entendido que como uma receita. É um esforço que a empresa está fazendo dentro da sua atividade fim, né? Enfim, o que for. Às vezes também ela pode ter uma receita que não é oriunda da sua atividade fim. Por exemplo, uma indústria, ela não precisa ser um banco, mas ela pode ter receita financeira, quando um cliente paga com atraso, né, paga com juros. Então, esses juros que ela vai receber vai ser uma receita financeira. Então, receita está também, novamente, grosso modo, para facilitar o entendimento. São entradas de recurso para a empresa. E, consequentemente, as despesas é o inverso disso, tá? São saídas de recursos. Quando eu falo saída de recurso, não necessariamente caixa, tá? Dinheiro, mas são saídas de recurso para alguma coisa. O principal entendimento, tá? Para receita, e desculpa, para despesa, é consumo, tá? Quando você percebe que houve um consumo pela empresa, isso certamente vai ocasionar uma despesa, tá? Evidentemente que outras baixas também podem acontecer com a despesa, né? Quando necessariamente você vende uma mercadoria, essa mercadoria sai da empresa, mas não que você tenha consumido, né? Foi consumida na operação, você está saindo esse material da empresa. Mas, via de regra, você vai ocasionar isso quando você ouve incidir um consumo. Pensa, você tem lá os trabalhadores, né, os funcionários de uma empresa. Então, a mão de obra deles está sendo consumida, tá, pela empresa. Então, esse consumo dessa mão de obra vai ser uma despesa, tá, via de regra. E, logicamente, que também a gente vai ter as contas, tá, de custo, mas o custo ele não vai aparecer aqui no resultado. O custo ele vai aparecer onde? Nas contas de patrimônio. O custo ele geralmente está aqui dentro do ativo, tá?
Na conta de resultado, a gente só tem essas duas contas aqui. Só que também, assim como no balanço patrimonial, elas são subdivididas em grupos, tá? Então aqui você pode ter, por exemplo, um grupo de receita, de vendas, de mercadorias. Aí eu posso ter uma outra conta de receitas com prestação de serviços, tá? Eu posso ter uma série de itens vinculados à receita que seja parte da operação da empresa. Isso é mais comum quando a gente tem uma indústria, né? Que a indústria ela faz um monte de coisa. Mas quando a gente tem uma empresa só comercial, né, por exemplo, uma empresa de varejo, uma empresa assim de bairro e tudo mais, geralmente ela compra a mercadoria e vende a mercadoria, né? Então provavelmente ela só vai ter uma conta de receita de venda de mercadoria. De certa forma também, por exemplo, um salão de beleza, você só vai ter o quê? Praticamente receita com venda dos serviços, né? De corte de cabelo, unha, coisa desse tipo. É claro que um salão também, dependendo de como ele for registrado, ele vai poder vender produtos também. Aí entraria justamente com a venda de mercadoria, tá? Se fosse o caso. Então, a gente pode ter várias contas para significar receita. Até mesmo aquela que eu falei, né? Você pode ter uma receita financeira, algum cliente que pagou com juros. Esses juros vai ser uma receita financeira. E da mesma forma, tá? As despesas. Então, a despesa também você vai ter um monte de tipo de conta. Você vai ter, por exemplo, despesas operacionais, tá? Despesas administrativas. Você vai ter um sem número também, tá? De despesas. Mas todas essas vão significar o quê? As receitas, entradas de recursos e as despesas, saídas, né? O consumo dos recursos. Aí, novamente, por convenção, como são tratadas as naturezas das contas? A receita, ela tem a natureza a crédito, tá? Então a natureza dela é credora. Já a despesa, a natureza é devedora, então ela é lançada a débito. Por quê? É justamente para entender a lógica do balanço. Percebam, o patrimônio líquido, tá? Ele está dentro do grupo do passivo. E o passivo, vocês sabem que tem natureza o quê? Credora. Bom, se ao final de um período eu vou comparar o meu resultado, ou seja, eu vou confrontar as minhas receitas com as minhas despesas, eu espero que quando as minhas receitas forem maiores do que as minhas despesas, eu tenha conseguido o quê? O saldo aqui seja um lucro, tá? Lucro vai acontecer quando as receitas forem maiores do que as despesas. Então, esse lucro aqui, se as minhas receitas forem maiores do que as despesas, esse lucro vai ter o saldo o quê? Credor, tá? A crédito. Então, por isso que quando a empresa tem lucro, ela vai aumentar o patrimônio líquido, porque o resultado, o lucro, ele tem natureza credora, então ele vai aumentar esse grupo do patrimônio líquido, tá? A gente vai ter uma outra conta aqui para alocação desse lucro. Geralmente vai ser uma reserva de lucro, tá? Uma reserva de capital, a empresa vai destinar da maneira que for, tá? Mas geralmente vai ser uma conta dentro do grupo do patrimônio líquido. Agora, quando acontece o contrário, quando as despesas são maiores que as receitas, aí em vez de lucro tem o quê? Prejuízo. Tá? Aí aqui, logicamente, eu vou ter o valor o quê? A débito. E o prejuízo, ele também a débito, ele vai ser transitado em qual grupo? Também do patrimônio líquido. Então, eu posso ter uma conta dentro do patrimônio líquido retificadora chamada prejuízo acumulado. Tá? Agora vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que essa empresa aqui tem a seguinte conta, ó, 2 que é peso passivo, 3 que é patrimônio líquido, 1 para determinar que é o item do mesmo segmento ali, do primeiro grupo, e aqui eu vou colocar o número assim, ó, 3 para dizer que é reserva, tá, de capital, de lucro, vou botar de lucros para facilitar. Tá? Então vamos supor que essa empresa ela tenha tido uma reserva de lucros aqui no valor de 10 mil, tá? Hipoteticamente. Se ela tiver um prejuízo aqui nesse período de 2 mil, ou seja, o confronto das receitas e despesas ocasionou um prejuízo de 2 mil. Se essa conta aqui tiver um saldo de 10 mil, esse valor do 2 mil pode ser lançado contra essa conta, que vai resultar o quê? Num saldo mais recente de 8 mil. Porque ele tinha 10, só que você está lançando 2 a débito, então está diminuindo. Tá?
Agora, se, por exemplo, essa conta aqui não existia, tá? Não tinha, é o primeiro resultado que a empresa está apurando, e de cara, porque vem ser bem normal no início, né? Apresentou um prejuízo aqui de 2.000. Se não tiver essa conta, vai se ter uma outra conta aqui. Ó. Vou botar o final 9 só para elencar, tá? Prejuízos acumulados, tá? Aí aqui ficaria o quê? 2.000. Só que ela vai ficar com natureza, tá? Um sinal para dizer que está retificando o valor, tá? Para dizer que é uma conta que está com saldo devedor num grupo de lançamento credor, tá? Até aí, tranquilo? É, Mariana, não, porque é o seguinte, de fato, tá, elas acabam sendo transitórias. As contas de resultados, a maioria são analíticas, tá? Salvo as de subtotal. Só que o que acontece? Elas podem ser chamadas de transitórias, que elas vão ter validade assim de um ano. Ao final de um exercício social, elas são zeradas, tá? Você não pode ter saldo de um exercício passado num próximo exercício. Então, ao final de cada exercício social, as contas de resultados são zeradas, tá? Então, as receitas e as despesas são zeradas. Para a gente poder evoluir um pouco nesse entendimento aqui, além de receitas e despesas, que na verdade são as mesmas coisas, só que com outro nome, eu também vou ter o fato aqui, ó, de ganho e perda, tá? O ganho é basicamente uma receita e a perda é basicamente uma despesa. Então você já sabe que o ganho, a natureza vai ser credor, tá bom? E a perda vai ter natureza devedora aqui no resultado. O que é o ganho? O ganho é uma receita, tá? Que não é recorrente. É um ganho que a empresa não estava esperando por aquilo. É uma receita inesperada. Por exemplo, você pode ter tido uma operação de uma empresa industrial, só que ela teve um ganho numa variação cambial. Tá? Então, não faz parte da empresa, que é uma indústria, ter ganho venda com capital, né, com dinheiro. Ela vai ter em função da operação dela, de comprar ou vender a mercadoria, né, enfim, o produto. Então, quando ela tem esse ganho anormal, é chamado justamente nessa receita de ganho. De mesma forma, a perda. A perda é o que? É uma despesa que você não está esperando, não está contando com ela. Assim como tem o exemplo da variação cambial, você pode ter uma variação cambial também negativa. Tá? Exemplo, você pode ter aqui a perda. Você comprou a determinada moeda por 100 e agora ela está valendo 90. Você teve uma perda aí de 10, né? Então, essa é uma perda que vai lançar aqui. Uma outra coisa, você comprou mercadoria, só que essa mercadoria estragou por culpa sua. Você não vai conseguir mais vender. Você tem que baixar essa mercadoria por perda, né? Ah, o teu estoque lá pegou fogo. Você não vai conseguir vender esse material, você vai baixar como perda, tá? Em alguns casos, a empresa fez um seguro, ela vai tentar reaver isso com a seguradora e tudo mais. Mas o que você não consegue recuperar é uma perda. Então também é uma despesa normal, né? Você não vai esperar que o teu estoque pegue fogo, que você tenha uma perda em função disso, mas é só um meio de classificar dessa forma, tá? Para as contas de resultado, grosso modo aqui, entendido, tranquilo? Aí, o que eu comentei? Essas contas de resultado, elas não podem ter saldo. Então, a final de um período, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer a apuração do resultado. Tá? Essa apuração é uma técnica contábil, justamente para você dizer se a empresa teve lucro ou prejuízo. Porque em cima da apuração do resultado, a gente vai chegar para apurar se ela tem algum imposto ainda a ser calculado em função do lucro dela. Tá? Se for uma empresa do Simples, por exemplo, você vai ver muito em função do faturamento. Tá? Já se for uma empresa do lucro real, aí não. Você vai fazer a incidência justamente do lucro tributável que ela apresentar. Tá? Então, a apuração do resultado, o que ela faz? Ela zera, tá? Vou botar até aqui assim, ó, ela zera as contas. Zera as contas do resultado. Como é que ela vai zerar? Bom, todas as contas, ou seja, de receitas, que têm natureza credora, ela vai fazer o quê? Vai debitar. Todas as contas de despesa
que por natureza são devedoras, ela vai fazer o quê? Vai creditar. Com isso, a gente vai eliminar o saldo dessas contas. Tá? Essas contas vão ficar zeradas. E a transferência desses saldos vem para uma conta transitória, tá? De apuração de resultado. Tá? Então, a gente vai fazer o quê? Vai transferir o saldo dessas contas para a conta de apuração. E aí, ao final do zeramento de todas essas contas aqui, que a gente vai saber se no final das contas a conta apuração de resultado ela está com saldo credor maior. Se ela tiver um saldo credor maior, ó, o macete é você lembrar disso. Significa que as receitas foram maiores do que as despesas. Então ela vai ter o quê? Um lucro a ser calculado. Se por acaso o saldo maior for devedor, for um saldo a débito, aí a empresa teve prejuízo. Logicamente que ela não vai calcular imposto, né, a pagar em cima do lucro, nesse caso, que ela teve prejuízo. Mas pode haver um cálculo justamente de compensação desses prejuízos para frente. Tá? Então a gente tem que fazer justamente a alocação dessas contas de resultado. Hoje a gente não vai fazer ainda lançamento de apuração, só estou apresentando para vocês como é que funciona a lógica contábil aqui. Até aqui, tudo bem? Conceito de ativo, passivo, patrimônio líquido. Receitas e despesas. Tá ok para vocês? Vocês têm alguma dúvida? Aproveitem para perguntar. Não? Então vamos seguir aqui. Para ficar bacana, e que eu gosto sempre de fazer, é a gente analisar o mundo real, né? Não adianta eu ficar falando aqui para vocês. Vamos pegar um documento, de fato, para a gente ter uma noção do que vem a ser isso que eu estou falando com vocês hoje, né? Que é um plano de contas, o grupo das contas, vai fazer mais sentido a gente vendo um dado real, né? Então deixa eu compartilhar aqui com vocês, tá? Essa parte aqui, ó. Vocês estão verificando aqui a pasta de trabalho, tá? Onde eu tenho esse arquivo aqui, ó. Certo? Com extensão CVE, não é isso? Vocês estão visualizando? Esse arquivo aqui, se vocês forem abrir, ele é um arquivo de plano de contas, tá? Vindo do sistema. Então, esse arquivo, ele tem uma extensão que somente o sistema consegue pegar essa informação e entender como um grupo de contas. Mas a gente vai trabalhar justamente o quê? Na importação dessas informações para o Excel, para que vocês possam visualizar isso. E isso vai ser bacana para que vocês aprendam também, às vezes, quando vocês estiverem trabalhando com alguns bancos de dados, né, que vocês podem trabalhar com arquivo de retorno. Por exemplo, quem trabalha com a parte de banco, né, de conciliação bancária, muitas vezes pode tentar verificar uma inconsistência analisando os arquivos de retorno de banco. Né? Lógico, hoje em dia o sistema vai importar tudo, mas às vezes pode estar dando um problema no sistema que você pode pegar o arquivo de retorno e dar uma olhada nele. E aí você consegue ver onde é que está vindo a inconsistência. E de repente você consertando o próprio arquivo, você já pode notificar o banco, ó, percebi que está vindo esse erro aqui em determinada linha do arquivo. Então vocês conseguem ajustar isso, de repente o pessoal de TI lá do banco, que for conserta e já chega melhorado para vocês da próxima vez, tá? Então vamos fazer a abertura desse arquivo aqui, tá? Ele não vai abrir, ó, se eu clicar 2 vezes aqui, vai abrir uma janelinha, ó, como é que você quer que abra, tá vendo? Então nesse caso aqui, eu não vou conseguir abrir. Eu vou escolher para abrir ele no bloco de notas, tá? Tá aparecendo aqui, ó. Eu vou clicar no bloco de notas. Abrir um bloco de notas aqui. Deixa eu ver se ele está compartilhando com vocês. Eu acho que ele vai ficar muito preso aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Aí esse arquivo que eu abri ali, ó, do plano de contas, ele fica assim. Olha que beleza que é o arquivo. Estão conseguindo entender alguma coisa aí? Acredito que não, né? Mas vamos trabalhar esse arquivo justamente para que a gente possa enxergar nesse arquivo um plano de contas. Eu vou dar aqui, ó, Ctrl A para selecionar tudo, tá bom? E vou colocar aqui numa outra aba no Excel. E agora vamos trabalhar com ele no Excel. Ó, copiei e colei aqui no Excel. Beleza? Então aquele mesmo plano que vocês estavam vendo lá, eu coloquei para cá.
Perfeito? Deixa eu tentar dar um zoom aqui para melhorar para vocês. Tá? Essa é a informação do plano de conta aqui. Pergunto para vocês, o que vocês estão vendo de característica importante que eu possa fazer um critério de seleção aí? Quem me dá uma dica de como que eu posso organizar esse arquivo? Ninguém arrisca, não? Olha só, o que eu reparo aqui? Eu estou reparando que entre uma informação e outra, eu tenho uma separação por ponto e vírgula, tá vendo? Sempre tem um ponto e vírgula aqui separando uma informação da outra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todas essas informações e vou fazer isso daqui, ó. Vou vir em dados, tá? Ok? E vou procurar essa opção aqui, ó, de texto para colunas, tá bom? Aí abriu uma outra telinha aqui, que eu não sei se vocês estão visualizando, mas aparece com um item chamado assistente para conversão de textos em colunas. Ele aparece largura fixa ou delimitado. Eu vou escolher ele delimitado, tá? E vou avançar. Quando eu avanço, ele pergunta se eu quero considerar a tabulação e o ponto e vírgula. Eu digo que sim, que eu quero fazer a separação por ponto e vírgula. Fazendo isso, eu vou clicar em avançar, tá? Ele vai me dar uma prévia do que eu estou fazendo na separação e eu vou clicar em concluir. Aí ele arrumou. Ó. Vocês estão verificando que agora o plano de contas aqui já está mais arrumadinho. Tá vendo? Ele está colocando aqui algumas informações, tá? Mas o que vai interessar para a gente, já já vai fazer sentido. Tá vendo aqui, ó? O que é isso daqui? É a parte referente. Qual é a conta, tá? Numeral correspondente e aqui qual é a conta. Então vocês estão vendo um plano de contas de um sistema real, tá? Como é que ele vai funcionar. E agora a gente vai dar uma olhadinha neles para vocês matarem a charada, para saber se realmente ele é uma conta transitória, se é uma conta sintética ou analítica. Então o que a gente está vendo aqui? Ó? Ativo. Eu estou vendo que só tem o número 1, então já sei de cara que isso aqui é uma conta sintética. O próximo item aqui ó, é uma conta de ativo circulante, sei que isso aqui é um grupo, então uma conta sintética. O próximo aqui ó, também é um grupo, tá bom? O próximo, caixa geral, também é um grupo. Por que eu sei que é um grupo? Porque logo na sequência, ó, eu tenho caixa matriz e caixa filial. Então, essas contas aqui é que são as contas analíticas. Tá? Então, já matei mais ou menos a charada aqui, ó, que as contas com 3, 5, 6, 7, 8, 9 números vão ser, via de regra, as contas analíticas, as contas que de fato receberão lançamentos. Tá vendo? Aí aqui eu tenho uma outra subconta, ó, depósitos bancários à vista, uma conta sintética. Por quê? Logo na sequência eu tenho aqui ó, as contas de movimento e as contas no país e no exterior. Tá? Aquela que eu comentei com vocês, ó, numerário em trânsito. Essa aqui pode ser uma conta momentânea, tá? Uma conta transitória, que de repente ela vai aparecer só no período de fechamento. Quando passa a abertura do próximo período, essa conta aqui pode ser estornada, tá? É uma conta que vem só dizer, ó, tem valor que era para ser compensado, mas ainda não foi. Então, é só para dar mais ou menos um aviso, tá? Beleza? Vamos ver mais para frente aqui, ó, título de valores, tá vendo? Vamos ver mais para frente os grupos, tá? Aqui, a gente consegue identificar. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, tá? Essa conta aqui, de derivativos, hedge gera valor justo no Brasil. Poxa, parece difícil pra caramba. Eu estou no início de contabilidade, não faço a menor ideia de que conta é essa. É fácil se você já souber essa estrutura de plano de contas. Então, aqui, ó, 1 você sabe que é ativo. 01, provavelmente circulante, tá? E aqui 01 ainda é um grupo que ainda está no circulante. Então você já consegue determinar que, mas ó, essa conta aqui é do circulante. Ao menos essa informação você já consegue apurar, tá? Mas vamos para frente, até a gente chegar numa conta de um outro grupo. Aqui ainda é uma conta de circulante, tá vendo? 1 para o ativo, 01 para o circulante, e aqui um subgrupo. Tá? Vamos ver quando o valor mudar. Quando passar aqui o 01 para 02, a gente vai perceber que mudou o grupo, tá? De longo prazo.
Ó, aqui mudou, tá vendo? 1,02. Já não é mais o ativo circulante, é o ativo não circulante. Então eu sei também que aqui é uma conta sintética, assim como essa e assim como essa. E eu sei que daqui para cá eu tenho o quê? Contas analíticas, né? Tá? Aqui eu tenho ó, clientes de longo prazo, mútuos em parte não relacionados. O que são mútuos? Tá? Contrato de mútuos geralmente é quando você tem créditos, tá? Dentro do mesmo grupo, tá? Então você pode ter uma empresa vendendo para outra dentro do mesmo grupo. Você pode ter essa parte de uma empresa a receber e numa outra empresa a pagar, tá? Então isso aqui poderia ser um mútuo. E fica também a dica para vocês, quando vocês estiverem trabalhando em empresas que tenham várias empresas dentro de um mesmo grupo, e que às vezes é comum transferir dinheiro de uma empresa para outra para cobrir algumas obrigações da empresa, tá? Só que isso não é permitido se não tiver um contrato de mútuo. Contrato de mútuo é tipo empréstimo, né? Então vocês têm que verificar, ó, se estiver fazendo isso, tem que fazer um contrato de mútuo. E o importante é que os juros você pode estipular, ser o juro mais baixo possível, né? Mas tem que ter alguns juros nele. Aí geralmente você pode colocar aí uma variação em função de poupança, uma coisa assim, né? Que dê um valor bem pequenininho para poder fazer esses ajustes. Mais para frente a gente vai ver, que eu não comentei aqui, que as contas de resultado, a gente vai ter a outra numeração, né? Vai ser a partir do 3. Porque como a gente terminou o passivo com o número 2, então as contas de resultado vão ser sempre do 3 para frente, tá? Então aqui, ó, ainda dentro do não circulante, né? Vamos ver os grupos, alguns subgrupos aqui aparecendo. Ainda tudo dentro do primeiro grupo, tá? Do realizável ainda ali, a longo prazo, mas ainda dessa parte. Ó, aqui já aparece um ativo biológico, tá vendo? Um subgrupo, tá? Aqui, ó, aquele outro subgrupo que eu falei, ó, investimentos, já é um código aqui 02. Então já sei, ó, um que é ativo, 02 que é não circulante e 02 que é o segundo subgrupo do não circulante, tá? Aí vamos ver se mais para frente vai aparecer o 03. Tá? Aqui ainda é 02. Vamos ver. Aqui o 03, ó, o imobilizado, que a gente fez lá no exemplo inicial, tá? Qual o próximo que tem que ser o 04? Em princípio, o intangível, né? Então vamos verificar aqui o 04 tem que ser o intangível. Tá? Aqui, ó, tinha alguém que tinha perguntado, tá vendo? A depreciação aqui acumulada está aparecendo como retificador, ó, tá vendo? Dentro do mesmo grupo, igual eu comentei com vocês lá, tá? Aqui ainda está no mesmo subgrupo, quero achar o 04. Vamos ver. Aqui, ó. Outros intangíveis. Botou aqui no intangível. O 04, provavelmente a empresa não apresentou aqui ainda, né, numa subseção, deixou ele como stand-by. Mas a gente já foi direto aqui para o 5, que foi o intangível. Provavelmente já deve ter deixado ó, desse grupo para cá, que vocês percebam que o correto era ter o quê? 1, 02, aqui teria que ser o quê? O 04. Mas, provavelmente o próprio sistema deve ter deixado, justamente que se amanhã ou depois aparecerem novas subcategorias, já tem um subgrupo ali preparado. Então aqui o intangível. E aí vai. Vamos tentar avançar até chegar onde? Nos passivos, né? Aqui um outro grupo ainda diferido, ó, o passivo. A mesma lógica, ó, 2 para o passivo, 0,1 para o circulante, obrigações do circulante, benefício. Então você vê, ó, tudo isso daqui são contas sintéticas. A partir daqui, ó, que já são as contas analíticas, as contas que de fato receberão lançamentos, tá? Então vocês vão verificar, ó, que logo a parte de salários, né, uma das primeiras a ficar aqui, né? E aí vou perguntar para vocês, por que que geralmente no passivo a conta de salário vai ser a primeira conta que vai aparecer ali? No passivo circulante, via de regra. Quem sabe responder isso? Bom, simplesmente, né? Porque o que a legislação obriga? Que você pode pagar os funcionários até o quinto dia útil do mês seguinte. Então você sabe que se tiver os salários a pagar, ele vai ter o quê? Até o quinto dia útil já do próximo mês você já quitou. Então vai ser uma das contas exigíveis mais rápidas, tá? E tem outra particularidade também, para que vocês entendam, tá? Eu falei no início daquele princípio da entidade, né? Que o patrimônio de uma empresa não vai se confundir com o patrimônio do sócio. Tem uma exceção, que é justamente se a empresa possuir dívidas trabalhistas. Então, se a empresa tiver dívida trabalhista, logicamente, via ação judicial, pode-se pedir, tá, a descaracterização de empresa. Então, você passa a ter o patrimônio dos sócios ser atingido.
Então, isso é um problema, né, porque se a empresa fica devendo muito, e a parte complicada que é essa parte, né, tanto de trabalhista quanto de INSS, né, previdenciário que for, é uma parte complicada que é um peso muito grande. Então, se a empresa estiver devendo alguma coisa disso, o patrimônio dos sócios pode ser alcançado, tá? Por isso que a gente tem tantos, né, processos trabalhistas e por isso que as empresas já colocam um passivo, né, trabalhista já muito alto, tá? Então aqui vai ser a mesma coisa, tá? 2 para dizer passivo, 1 para dizer que é circulante. Vamos ver se a gente consegue chegar no grupo 02 lá para vocês verem, tá bom? Ó, o 02 aqui, ó, tá vendo? Passivo não circulante. Que o passivo ele só vai ter esses dois grupos mesmo, circulante e não circulante, tá? Logicamente que a empresa, em função do sistema que ela for usar, enfim, da organização que ela for, ela pode ter vários subgrupos, mas os grupos principais vão ser só esses dois. E, logicamente, o próximo grupo vai ser o quê? O patrimônio líquido, né? Então, vamos chegar aqui até o patrimônio líquido. Que tem que ser o quê? Tem que ser o 203, certo? Aqui, ó, o 203 é o patrimônio líquido, tá? Aqui ainda um subgrupo, aqui ainda um subgrupo, e aqui, de fato, que eu tenho uma conta analítica, tá? Então, essas duas aqui, por exemplo, seriam duas contas analíticas que receberiam lançamentos, tá bom? Vamos avançar para a gente chegar justamente na parte o quê? Do resultado, né? Como é que ficaria aqui, ó? Ela vai começar do 3 e aí vai para frente. Ó, aqui já são contas de resultado, tá vendo? Já vai começar com 3. Então eu tenho aqui, ó, resultado operacional, receita líquida, receita bruta. Aí aqui sim eu tenho uma conta analítica de receita. O que a gente pode perceber? Que nesse plano de contas aqui, as contas de receita, ela tem até mais um dígito, né? Ela tem o que? 11 números, né? Aqui 3, 5, 7, 9 e 11. Tem 11 números, tá? Mas aí sim, essas contas seriam, como eu falei, naquele subgrupo de receita. Dependendo do porte da empresa, ela pode ter vários tipos, né, de receitas, tá? E aqui você tem, ó, deduções da receita bruta. Essa parte aqui já são todas despesas, tá? Como é que você percebe isso? Pela natureza aqui, ó, do sinal, tá vendo? O sinalzinho de menos? Então, só para indicar que aqui vai ser basicamente despesa. Nesse caso, são as reduções oriundas de impostos, né, vendas canceladas e por aí vai. O próximo passo ó, seria o custo, né, dos produtos, a mesma coisa. Aqui vai ser tudo, ó, despesa. Tá? Você vê justamente pela informação aqui no plano de contas. Tá? Aí que você tem outras, enfim, e por aí vai. Tá? Você ainda pode ter até o número 9, né, de contas vinculadas ao resultado, mas geralmente para resultado usa-se até o número 6, o número 7, que geralmente as contas de final 8, final 9, geralmente são usadas para sistema, tá? Mas tem casos que usa até, vai até o 5 só, do 6 para frente já são contas de sistema. Tá? Aqui outros subgrupos ó, de despesas, aí aqui as contas analíticas, tá bom? Vamos ver mais para frente, passar aqui ainda está no 3, quero avançar ao 3. Para você ver a quantidade de contas, né, que a gente consegue ter numa empresa. E esse ainda é um balanço simples, você pode pegar a empresa que vai ter um plano muito mais complexo do que esse aqui. Tá? Bom, esse aqui ficou praticamente no 3 mesmo, tá? Não avançou para outras codificações não, mas geralmente você pode ter o 4, e geralmente 3 vai significar receita, aí 4 já de repente já é a parte que chama não operacional, o 5 pode ser para alguma parte cambial, ou então entre partes, né, relacionadas ou não, né, ganho de equivalência patrimonial, coisas desse tipo, mas aí geralmente do 6 para frente, geralmente são sistemas mesmos, tá? Então aqui, fechou toda a informação de plano de contas dessa empresa aqui. Aí, para finalizar, a gente teria que fazer a apuração do resultado, tá? Pessoal, e aí? Tranquilo? Já tinham visto um plano de contas? Digam-me aí. Do que a gente foi falando até agora. Tranquilo? Alguém tem alguma dificuldade aí? Só para eu saber. Bom, entendo então que esteja tudo tranquilo, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos voltar lá para os nossos exemplos, tá? Então, só apresentar para vocês como é que vai se dar essa apuração de resultado. Como é que isso aqui vai funcionar, tá? Vamos até, de repente, tentar pegar uma conta aqui.
Vou pegar uma conta lá do início. Vou pegar essa daqui. Cadê? Eu vi uma rendimento. Vou botar essa daqui. Ó. Outras receitas financeiras. Pronto, tá ótimo. Ó, imagine que eu tenho essa conta aqui, tá? Outra receita financeira. Bom, é uma receita financeira. Se a gente verificar aqui, ó, ela não tem o sinalzinho de menos. Então já sei que é uma conta de receita. Logo ela vai ter o quê? A natureza credora, tá? Aqui vai ser crédito, tá bom? E agora eu vou pegar ali uma conta de despesa qualquer aqui, ó. Deixa eu pegar uma conta de despesa. Vou pegar essa daqui, outros gastos com pessoal, tá? Então essa daqui eu já sei que é uma conta de despesa. Então aqui vai ser débito, tá bom? Para a gente entender isso daqui, a gente tem que entender a lógica do lançamento, tá? Qual é a convenção do lançamento? Eu, obrigatoriamente, começo com os lançamentos a débito, tá? Para que eu possa fazer depois os lançamentos a crédito. Então, o que diz a famosa expressão lá do Frei Luca Pacioli, né? Que total de débitos tem que ser igual ao total de crédito. Então, todo débito tem que ter o seu crédito correspondente e vice-versa. Então, aqui, se eu vou debitar numa conta X 100 e aqui na conta Y 80, obrigatoriamente na conta Z eu tenho que fazer o lançamento de 180 créditos. Então, isso é que faz com que haja o quê? Balanço. Então, eu tenho que fazer isso. Sempre o total das contas a débitos no lançamento tem que estar equivalente a crédito. Eu não consigo fazer um lançamento que a gente chama de tem uma perna faltando aí, tem um valor faltando, tá? Então, a gente pode ter lançamentos de uma conta só para uma outra conta, tá? Então, a gente pode ter um lançamento assim, por exemplo. O valor do débito é justamente igual ao valor da outra conta a crédito, então a gente pode ter lançamento assim. A gente pode ter o lançamento, como eu fiz aqui anteriormente, tá? Tendo duas contas de uma natureza contra uma outra conta. Isso aqui poderia ser o inverso também, tá? Eu poderia ter duas contas a crédito para só um débito. Como eu posso ter mais de uma conta a débito também para cá. O importante é que o somatório dos valores estejam equilibrados com o somatório da outra natureza. Então, o total que eu fizer de lançamento a débito, eu tenho que fazer o total de lançamento a crédito. E aí, a importância vai estar justamente nesse acompanhamento das informações. Tá? Via de regra, os sistemas, até que vocês estão vendo aqui como é que é o plano de contas, né? A gente chama que eles fazem os lançamentos em linha. Esse lançamento em linha também chama-se de lançamento no diário. Tá? Diário. O lançamento diário ele é feito, como o nome diz, por dia. Tá? Ou melhor, por fato contábil. E para isso aqui acontecer, é importante que vocês saibam a diferença entre caixa e competência. Qual é a diferença de caixa para competência? Caixa, eu vou contabilizar as informações de acordo com o valor que eu recebi e com o valor que eu paguei. Então, eu só controlo entrada e saída de recebimentos e pagamentos. Por competência, não. Competência é como a contabilidade trabalha. Tá? Então, a contabilidade trabalha, logicamente, tanto com regime de competência quanto de caixa, mas o registro vai se dar por competência. Um exemplo clássico disso no nosso dia a dia. Muitas vezes, a gente faz as compras no cartão de crédito, só que a fatura, ela vence no mês seguinte. Né? Eu posso ter um cartão, sei lá, que ele permite que eu faça compras, né, até o dia 25, só que a minha fatura, ela só vai ser um vencimento, né, eu posso pagar ela até o dia, sei lá, 10 do outro mês. Então, a competência desses gastos está no mês anterior. E o meu pagamento vai estar no mês seguinte. O pagamento que eu fizer vai ser contabilizado pelo regime de caixa, mas o fato contábil que deu origem àquele pagamento vai ser contabilizado quando do fato gerador, que foi o quê? A fatura do cartão de crédito. Então, por competência, eu vou registrar, por exemplo, a fatura de janeiro, no mês de janeiro, só que o vencimento dela é em fevereiro. E o fevereiro vai ser feito o pagamento, o desembolso, no caixa, mas ela compete à despesa no mês de janeiro, tá?
E isso aí é um conceito importante. Por quê? Eu posso justamente ter lucro, mas não ter tido caixa. E eu posso ter tido caixa e ter tido prejuízo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vendas, tá? Vou botar aqui, ó. Vendi 1.000. Eu vou botar aqui o custo das vendas. Vou botar aqui 500, tá? Logo, eu tive o quê? Um lucro de 500, certo? Então, faturei 500. A venda, isso aqui aconteceu ó, no mês de janeiro, tá bom? A venda, eu emiti a nota, lá a pessoa recebeu, tudo mais, né? Registrei aqui a saída também da mercadoria pelo valor de 500 do meu estoque lá, do custo da mercadoria vendida. Então, no mês de janeiro, eu apurei um lucro de 500, tá? Então, vou botar aqui, ó, competência. Agora, vou botar aqui pelo caixa. Agora, vamos imaginar o seguinte, utilizando o mesmo mês, tá? Vamos supor que essas vendas, beleza, eu vendi. Só que aquilo que eu falei, eu posso ter vendido no cartão de crédito, eu posso ter vendido a prazo. Então, no mês de janeiro, não entrou nada no meu caixa. Beleza? Estou com caixa zerado, porque não entrou dinheiro, vendi a prazo. Em compensação, o meu custo, né, a mercadoria que eu comprei para poder vender, eu já tive que pagar à vista para o fornecedor. O fornecedor só vendeu se eu fizesse pagamento à vista, tá? E isso é comum. Se eu fizer geralmente o primeiro pedido, o fornecedor não vai me dar um prazo, geralmente ele vai justamente querer ao menos uma boa parte à vista. Então, aí nesse caso, eu teria uma saída de caixa em janeiro em 500. E qual seria o meu fluxo de caixa no mês de janeiro? Eu estaria com caixa negativo. Aí imagina, você está sem caixa e vai ter que pagar o quê? Os funcionários até o dia 5 do mês que vem, né? Até o quinto dia útil, melhor dizendo. Então a empresa vai ficar desesperada com o quê? Vai ir atrás de capital de giro para poder cobrir, para quando receber, voltar a ter esse ciclo. Por isso que o que faz quebrar uma empresa, tá? Não é se ela teve lucro ou prejuízo, é se ela teve caixa ou não. O caixa é que vai determinar isso, tá bom? Lógico, se a empresa estiver tendo prejuízos recorrentes, ela pode ter problema, tá? Agora vamos fazer uma outra situação dentro desse exemplo aqui, tá? A mesma coisa. Só que vamos supor que aqui ela teve um custo, tá? De 1.500. Então, nesse caso aqui, ela vai sair de um lucro, um prejuízo, tá? De 500. Só que agora vamos inverter. Ela vendeu à vista, tá? Então ela recebeu 1.000 aqui. Só que esse pagamento aqui, ela só vai fazer para o fornecedor no mês que vem. Então ela tem um prazo ainda para correr atrás desse dinheiro. Então nesse caso aqui, ela teve um prejuízo contábil de 500, porque a venda aconteceu nesse período, e aqui o custo para ela ter feito essa venda aqui, tá? Foi no mesmo período, então ela teve um prejuízo nesse mês. Só que em janeiro, em termos de caixa, ela só entrou o valor que ela vendeu à vista. Então ela pode ter tido um prejuízo contábil, mas teve uma entrada de caixa de 1.000. Então por isso que a gente tem a diferença de competência para caixa. Competência refere-se ao momento em que o fato contábil aconteceu. E caixa é meramente o recebimento e o pagamento. Entendido isso aqui, gente? Beleza? O conceito de caixa e competência tá bacana? Tá bom? Então é por isso que além dessas informações de lançamento, da parte da demonstração do balanço patrimonial, a gente vai ter outras demonstrações principais, né? Que é a demonstração do resultado do exercício, que é a DRE, e a gente vai ter outra também que é muito importante, que é justamente o quê? Demonstração do fluxo de caixa. Porque a parte do balanço e da DRE, a gente trabalha, grosso modo, pelo regime de competência. Já a DFC, não. A gente quer estudar o quê? Qual foi a variação que deu no caixa. Então, para isso, a gente tem que saber o quê? Fazer a demonstração dos fluxos de caixa, tá bom? São os principais pontos, tá? Bom, uma vez que isso aqui está compreendido, a diferença de competência para caixa, competência é o que a contabilidade usa, tá? Para os registros dos fatos contábeis, e caixa é o que o departamento financeiro se utiliza, se entrou ou se saiu dinheiro, tá bom? E isso tem uma vantagem justamente na parte fiscal, tá? Que quando você vai fazer a apuração de imposto, tem impostos que você vai fazer a apuração por competência, mas você pode também fazer opção também pelo regime de caixa. Sempre é melhor você fazer pelo regime de competência, né? Que você pode compensar no período do que você ficar saindo
pagando a toda hora sem fazer compensação, né? Mas enfim. Então vamos voltar para cá. A gente tinha essas duas contas, tá? Vou fazer a apuração do resultado. O que vai acontecer agora? Bom, se eu tenho que zerar as contas contábeis, vamos supor que essa conta aqui de receita, que ela tem a natureza credora, esteja no valor de 1.000, tá? E essa aqui, um valor que é uma conta de despesa devedora, estava no valor de 500. Via de regra também, tá? A gente não coloca sinal de positivo nem negativo nos números, tá? Seja a débito, seja a crédito. Geralmente os lançamentos são a módulo, tá? Lógico que quando você for comparar um com o outro, você tem que saber que um está diminuindo o outro, tá? Então, para eu fazer a apuração de resultado, sabendo que essas contas são contas de resultado, eu tenho que zerar essas contas. Então, na apuração, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a transferência dessas informações da conta, só que eu tenho que zerar. Como que eu vou zerar uma conta que tem o saldo credor de 1.000? Fazendo débito. Então, o lançamento para apuração de resultado, ele seria assim, ó. Eu colocaria aqui uma informação, tá, de débito, zero, porque eu estou colocando um débito contra um crédito, ela está ficando com saldo zero, tá? Vou voltar com ela para cá que é para não fazer confusão. E o que eu falei com vocês? A conta, todo lançamento, seja feito a débito, seja feito a crédito, ele tem que ter a contrapartida. Então, se eu lancei a débito 1.000, eu tenho que ter uma contrapartida aqui, eu já sei que eu vou ter que ter em 1.000, ou em várias contas, tá? Credoras com valores menores, mas que totalizados deem 1.000. Então, qual é a conta que eu vou colocar aqui? Eu vou chamar de uma conta, tá, de apuração de resultado. E vou criar aqui um código hipotético para ela, tá? Sei lá, 9.99.99.99.99, tá? Essa aqui seria a conta de apuração de resultado. Ela só vai trabalhar justamente com essa transferência. E, em contrapartida, eu tenho que fazer a mesma coisa com essa outra conta aqui, tá? Se eu tenho uma conta que está a débito de 500, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um crédito nessa conta aqui. Então, eu vou creditar essa conta, certo? E vou debitar essa conta aqui de resultado. E sempre vocês coloquem o débito primeiro, tá? No valor de 500. Bom, essa conta aqui, ó, agora tem um débito de 500 e um crédito também de 500. Então, essa conta não possui mais saldo. E como é que ficou essa conta aqui, ó? A conta de apuração, ela continua com saldo, certo? Então, é aquilo que eu comentei. O saldo credor, ele está maior do que o saldo devedor. Então, significa que eu estou tendo lucro, estou apurando lucro. Então, quando eu faço a apuração de lucro, e essas contas de resultado não podem ter saldo, eu tenho que fazer a transferência dessa conta aqui para a conta de patrimônio. E quando eu estou falando de resultado, ela vai transitar onde? No patrimônio líquido. Então, como se daria essa informação? Bom, que o valor que está maior é credor, significa que eu tenho que fazer um débito dessa diferença. Então, qual é a diferença que eu tenho aqui? 1.000 menos 500, 500. Eu tenho que fazer mais um débito de 500 para que também essa conta de apuração do resultado seja zerada. Então, é justamente isso aí que a gente vai fazer. Tá? Então, venho aqui e vou fazer o outro lançamento de 500. E aí, qual vai ser a contrapartida? Uma conta qualquer do patrimônio líquido, tá? Então, vou chamar aqui ó, de 2.03.01.01.01.01.01. Tá? Vou chamar essa conta aqui, não vou botar 01 que não fica muito capital, vou botar aqui ó, 02, só para dar uma diferença. Vou chamar essa conta, por exemplo, de reserva de lucros, já que isso aqui está vindo aqui, de um lucro, né? Então, agora, a conta apuração de resultado, ela está com esse débito, mais esse débito, e está com o quê? Com esse crédito. Então, ela está zerada. E para onde foi a transferida justamente essa diferença? Foi transferida justamente para o patrimônio.
Então agora eu já tenho o saldo, né, do meu resultado apurado e transferido para o meu patrimônio. Beleza até aí, gente? Digam-me. Logicamente que o macete é vocês também utilizarem para aprendizado o razonete, que a gente vai trabalhar com isso aqui também, tá? O razonete, ele tem esse nome por quê? Vocês estão vendo que eu estou falando de contas, tá? Quando você vai verificar os lançamentos numa única conta, isso chama-se o quê? Livro-razão. Quando você vai pegar o extrato de uma conta contábil, chama-se razão. E justamente, se você está pegando contas que fazem lançamento, chama-se o quê? Razão analítico, tá? Então, o razão é o livro que tem o extrato de uma conta contábil. Um outro livro contábil também que é utilizado é chamado livro diário, que ele vai registrar justamente todos os fatos contábeis em lógica. Só que ele vai pegar valores como isso daqui, ó, afetando uma conta de apuração com uma conta de reserva. Ele não necessariamente vai pegar uma conta específica, ele vai pegar todos os lançamentos realizados. Então, o diário, praticamente, você não vai, ele não vai servir muito para grande coisa, não. Logicamente, vai seguir para você fazer o lançamento da operação. Mas o que você vai analisar é justamente uma conta em específico, tá? É o mais fácil de você verificar se os valores estão corretos ou não. Por exemplo, você vai analisar uma conta referente à conta do banco, comparar com o quê? Com o extrato da conta, para saber se os valores todos, né, estão batendo com o extrato, fazer a conciliação bancária. Tá? Você vai pegar uma conta, por exemplo, de imposto, para saber se todos os valores estão calculados de forma correta. Então você vai pegar geralmente uma conta para analisar. Você não vai pegar o diário para analisar tudo. O diário quem vai pegar às vezes muito mais é fiscal, né, para verificar se as notas do período estão emitidas certinhas e tudo mais. Mas via de regra, até mesmo para o fiscal você vai entregar a conta para ele analisar lá, tá? Então, essa parte do razão derivou uma conta que a gente chama de conta T ou razonete, tá? Que via de regra, como é que ela funciona? Ela tem do lado esquerdo os lançamentos a débito e do lado direito os lançamentos, tá? A crédito. É como se fosse um mini balanço patrimonial, tá? Então, como é que vai funcionar? Vamos supor que essa conta aqui vai ser uma conta que eu vou chamar, sei lá, bancos, tá? Vou chamar essa conta aqui de bancos. Então, eu sei que quando entra um valor nessa conta, ele entra a débito, porque ele tem uma origem, o banco é uma conta de ativo, logo é uma aplicação. Então, eu posso ter aqui o valor de 1.000. Então, o que esse valor na conta bancos me diz? Que teve alguma origem que resultou nessa entrada aqui de 1.000 no banco. Aí, logamente, num outro período, eu tive uma saída de 10. Então, significa, eu botei aqui só para simplificar que é negativo, mas não precisaria. Vou até tirar esse sinal aqui para não confundir. Tive uma saída de 10. Por que eu sei que foi uma saída? Porque esse 10 está do lado do credor. Então, provavelmente, isso foi pagamento de alguma coisa. Tá? Aí, novamente, daqui mais para frente, eu tive uma outra saída de 30. Por que foi uma saída? Porque eu sei que o banco é uma conta de ativo, ativo tem natureza devedora, então, se o valor está na coluna do crédito, é que esse valor está diminuindo. Como é que eu diminuo um valor no banco? Geralmente é pagando alguma coisa, né? Então, ele vai ficar aqui. Aí, vamos supor que no período, eu só tive essas informações, né? Então, eu puxo um saldo. Eu vou verificar como é que está o saldo dessa conta. Então, eu reparo que ao final do período, qual vai ser o saldo dessa minha conta? 960, né? Logicamente, contabilmente devedor. Se você pegar o extrato bancário, você vai ter 960 o quê? Credor, né? Crédito. Tá? E assim vai. A conta de patrimônio, ela vai ter saldo acumulado, né? Que você pode pegar o saldo do banco, passar de um ano para o outro sem problema nenhum. Mas as de resultado não, as de resultado vão ficar zeradas, tá? Então, essa forma de contabilização, tá? Na famosa conta T, também é chamada de razonete, onde o lado esquerdo a gente registra os débitos e o lado direito os créditos, tá? E a gente vai totalizando os finais, né, de cada final de período, a gente faz essa totalização para que possa preencher o quê? Os saldos das contas no balanço. Então, no balanço patrimonial, o que vai aparecer? Os saldos justamente das contas patrimoniais que possuírem saldo. Conta patrimonial que tem saldo zero, nem aparece no balanço, tá?
Beleza aí, gente? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida aí? Quer perguntar alguma coisa? Se não tiverem dúvidas, o que eu tinha planejado para hoje era basicamente isso: apresentar as contas para vocês, né, as origens, aplicações, conceito de ativo, passivo. Vou mandar o material para vocês até sexta-feira, tá, para que vocês possam fazer a leitura. E aí, na aula que vem, a gente já faz algumas operações, já faço alguns lançamentos, e a gente já vai ver também documentos, tá, de empresas para que vocês possam entender essa lógica. Eu vou trazer contratos, tá, para vocês darem uma olhada no contrato, modelo de nota fiscal, para que faça mais sentido aí para vocês. Beleza? Bom, se ninguém tiver nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu posso encerrar por aqui, mas se alguém tiver, eu respondo com todo o prazer possível. Bom, uma vez que entendo que não há dúvidas, que está tudo tranquilo, então eu vou encerrar a gravação aqui para a gente já finalizar, tá? Então deixa eu encerrar a gravação aqui. Até a próxima aula, mas eu vou falar já mais com vocês aqui uma coisinha.